Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro do profeta Jonas, Jonas capítulo 1, versículo 3, que diz assim o texto: Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas foi chamado. Jonas recebeu uma comissão de Deus para ir a Nínive anunciar a mensagem de arrependimento. Mas aos seus olhos, aquele povo não merecia misericórdia. Mesmo ouvindo claramente a voz de Deus, Jonas decide seguir o seu próprio juízo e toma um navio em direção oposta, não somente terrena, porém oposta à vontade do Senhor. E mediante essa nossa introdução, nós nos questionamos qual a direção que temos tomado. Muitas das vezes, as más escolhas, as decisões erradas que nós temos tomado, não apenas nós pagamos com as consequências, não somente nós sofremos, mas também quem esteja conosco em nosso próprio barco. Nem sempre, meus irmãos, nem sempre as decisões que aos nossos olhos parecem melhores, mais fortes ou mais apropriadas são as que têm agradado a Deus. Muitas vezes, aquilo que julgamos ser o caminho ideal é exatamente a rota contrária, a rota que nos conduz à ruína, não apenas físicas, mas infelizmente pode até ser espiritual. O interessante em nosso texto é que Jonas ele não deixou de ouvir a Deus, ele escolheu não obedecer. Apenas o ouvir, meus irmãos, apenas o ouvir a voz de Deus não é o mesmo que se submeter à sua vontade. Conhecer a palavra de Deus não significa necessariamente que vive ela. E dentro desse nosso texto, apresentamos algumas significativas lições extraídas dele. A primeira lição é que o nosso juízo pode nos afastar da vontade de Deus. Jonas ele escolheu um navio que o levava para longe da presença do Senhor. Sua decisão parecia lógica, defensável, até justa, segundo o seu entendimento humano. Afinal, Nínive era uma cidade violenta, Nínive era uma cidade idólatra, perversa. A pergunta que nos fazemos aqui é, meus irmãos, para onde está nos levando o navio que estamos? O navio que estamos está levando para longe ou para perto de Deus? Para a direção ou para fora da direção que Deus determinou para cada um de nós? Quando o homem ele passa a confiar mais no próprio juízo do que na direção de Deus, ele sai do centro da vontade divina. E a Escritura ela não vai nos dizer em Isaías, capítulo 53, verso 6, desta forma: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, creia que toda iniquidade que nos fazia desviar e nos afastar dos caminhos do Senhor, elas já foram retiradas pelo sacrifício de Jesus. O pecado, ele já não nos aprisiona mais e nos tornamos livres. A justiça humana, ela é ilimitada, ela é limitada, falha e contaminada pelo próprio orgulho. Diante de Deus, meus irmãos, o nosso juízo e a nossa justiça são como trapo de imundícia, incapazes de produzir a verdadeira e a única redenção que a alcançamos somente por intermédio de Jesus Cristo. E a segunda lição que aprendemos com o texto é que Deus usa caminhos desconfortáveis para nos realinhar. Jonas escolheu o navio, mas devido à sua desobediência, Deus preparou um grande peixe. E Jonas não foi por cima do peixe, nem em segurança. Jonas foi como um passageiro sem privilégio algum. Ele foi para dentro de um peixe.
um lugar escuro, um lugar apertado e desconfortável, um lugar nada agradável. Muitas das vezes o local que estamos é apertado, escuro, desconfortável. Porém, o mais importante é estar sob a direção de Deus. Muitas das vezes o lugar que estamos não tem conforto algum, mas é a direção de Deus. O nosso texto, meus irmãos, ele nos mostra que ainda assim era ali, em meio a desconforto, que Jonas estava novamente na direção de Deus. Há momentos em que o Senhor permite situações difíceis, há momentos em que o Senhor permite situações incômodas e até humilhantes, simplesmente para nos quebrar, nos alinhar, nos aquebrantar e nos fazer levar à total dependência dele. Salmo 120, verso 1 diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu. Ei, Deus vai ouvir o seu clamor. O retorno à rota correta quase sempre é doloroso, porque nasce da desobediência, mas ainda assim é uma expressão da misericórdia do nosso Deus. Eu quero te convidar a clamar ao Senhor, pois certamente Ele ouvirá e atenderá. A nossa terceira lição que podemos aprender e extrair do texto é que migalhas com humildade salvam, já uma mesa cheia com orgulho traz condenação. Aqui está um dos grandes contrastes no livro de Jonas. Os ninivitas que não estavam à mesa, meus irmãos, que não conheciam a lei, que não tinham alianças nem tradição espiritual, receberam apenas a pregação. Umas palavras simples, uma palavra de Deus direta, sem sinais ou milagres. Ainda assim, com aquilo que poderíamos chamar de migalhas, eles se arrependeram, eles se humilharam, eles jejuaram e se prostraram diante de Deus. E o Senhor lhes concedeu misericórdia e graça. Muitas das vezes, será a simples pregação da palavra do Evangelho, da palavra de Deus, sem rodeios e sem muita teologia, apenas com as migalhas, elas possuem o grande poder de trazer a manifestação do poder de Deus. Jonas, meus irmãos, por outro lado, conhecia Deus. Jonas, meus irmãos, ouvia sua voz. Jonas participava da mesa, tinha comunhão. Jonas tinha revelação e chamado de profeta e profeta de Deus. Mesmo assim, permaneceu orgulhoso, soberbo, indignado com a graça resistente à misericórdia de Deus. E assim também acontece nos dias de hoje. Há muitos Jonas espalhados nos dias atuais, que estão sentados na mesa do Senhor, participam da ceia, comem do pão inteiro, bebem do cálice, ouvem a palavra continuamente, mas continuam orgulhosos, continuam arrogantes, intitulando-se os donos da verdade, agindo como se fossem juízes no lugar do Altíssimo, achando-se os únicos dignos da mesa com o Senhor. Enquanto isso, há quem receba apenas uma simples palavra, um chamado simples, e se quebrante profundamente diante de Deus. Tiago capítulo 4, verso 6 vai dizer: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E com essa nossa reflexão, nos é necessário questionar com quem as nossas atitudes têm sido mais assemelhadas, com a de Jonas ou com a do povo de Nínive, um povo pecador, mas que ao ouvir a palavra de Deus se arrepende. Meus amados, não é nem será a nossa posição na mesa que nos dará salvação, mas a postura do nosso coração, mediante a palavra de arrependimento. Uma aplicação final do nosso texto, a nossa alma, é um alerta principal, um alerta para o nosso coração. Que tenhamos, meus amados, que tenhamos muito cuidado com as nossas escolhas. Elas podem nos afastar do querer de Deus. O retorno às rotas corretas pode ser até doloroso, apertado e desconfortável, como foi para Jonas, mas ainda assim é melhor estar no centro da vontade de Deus, dentro do peixe, do que fora dele em um navio confortável que nos levará direto à morte espiritual. Meus amados, que nunca nos coloquemos como juízes da misericórdia divina.
Que jamais achemos que a nossa justiça nos torna mais dignos do que os outros. Que aprendamos a estar diante de Deus, acompanhados somente de humildade diante de Deus, acompanhado de obediência e principalmente do arrependimento, que nos mantém sempre no caminho certo. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.